Bom dia, Deus continue abençoando a sua vida. Vamos fazer uma meditação hoje no livro de Mateus, capítulo 14, verso 29, que diz assim: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Vamos fazer uma meditação. Pedro é frequentemente usado como um exemplo do que não fazer e do que não dizer. Mas Pedro também nos forneceu uma demonstração exemplar e surpreendente de fé. Encontramos a história em Mateus 14, quando os discípulos estavam no mar da Galileia e uma tempestade surgiu. Eles entraram em pânico e pensaram que estava prestes a se afogar. Então Jesus apareceu caminhando em direção a eles na água. Os discípulos pensaram que ele era um fantasma, mas Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Mateus capítulo 14, versículo 27. Jesus é maravilhoso. Então Pedro disse: Senhor, se tu és, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 28. Então Jesus disse: Venha, e Pedro foi. Ele andou sobre a água. Se a gente já não gosta de molhar os pés, Pedro estava disposto a molhar todo o corpo para caminhar na água até Jesus. Era uma fé real, ativa, muscular, arriscada. Eu adoro isso. Parece que essa era a coisa mais irracional que uma pessoa poderia fazer. Mas fé é a recusa de entrar em pânico. A fé não tem porta dos fundos, não há rede de segurança. Pedro não estava usando boias de barco para o caso de não dar certo. Ou ele ia andar sobre a água ou afundaria. Como Pedro conseguiu sair daquele barco e andar sobre a água? Ele olhou para Jesus. Se a gente olhar para o homem, a gente não vai caminhar sobre as águas. Se a gente olhar para o vento, a gente não vai conseguir ver a vitória do Senhor. Se a gente ficar olhando para a dificuldade, a gente não vai conseguir vencer. Mas o versículo 30 nos diz que quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. No momento em que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Foi um lapso da falta de fé. Enquanto você olhar para Jesus, coisas incríveis poderão acontecer. Quando você se concentrar em Jesus e buscar a sua glória, Deus pode fazer coisas milagrosas. Amém? Essa foi a meditação de hoje. Deus abençoe a sua vida. Deus continue abençoando o seu dia.